coisa já tão conhecida por todo mundo. Eu vou te explicar exatamente aonde ele se encaixa no todo da sua organização e como fazer um bom plano de ação. Então hoje a gente vai ver como fazer um plano de ação bem certinho. E eu vou te passar 7 dicas no final desse vídeo para executar um bom plano de ação, para tirar esse plano de ação do papel. Isso que eu vou falar, eu aprendi ao longo desses vários anos com consultoria de melhoria de processos, conduzindo o plano de ação com as equipes e entendendo o que funciona e o que não funciona. Se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo, já deixaria o seu like aqui, porque eu vou trazer o ouro para vocês, tá bom? Você sabe que eu não escondo o jogo, né? Eu falo realmente tudo que eu penso aquele tema e eu preparei um material bem interessante para a gente conversar hoje. E se você não quiser perder nenhum vídeo daqui do canal, já se inscreve e acompanha os vídeos novos que eu lanço todas as semanas. Então o 5W2H, essa ferramenta que a gente vai usar para construir o nosso plano de ação, a base do nosso plano de ação, ela é uma ferramenta que nasceu da qualidade. Mas ela saiu e hoje ela já expandiu para todas as áreas das organizações. Então ela é indispensável para a gestão da sua empresa como um todo. Ou da sua empresa, ou do seu departamento, ou para a sua gestão até pessoal. Tá? A gente usa ela para quê? Primeiro ponto, para planejar melhorias. Então, por quê? Porque ela é simples, ela é fácil da gente avaliar um problema, de avaliar hipóteses de resolução desse problema, esclarece muitos dos questionamentos que a gente possa ter e a nossa equipe possa ter com relação ao que se deve ser feito. Por ser simples e por permitir o planejamento, ela faz com que a gente consiga, de fato, gerenciar a estratégia da nossa empresa. Então, o nosso plano de ação, ele vai ter como base o 5W2H. E tendo respondido essas perguntas, a gente consegue esclarecer os questionamentos da nossa equipe. A gente consegue esclarecer os nossos próprios questionamentos. Então, a gente não vai ter dúvidas sobre o que precisa ser executado, como precisa ser executado, por que precisa ser executado? Enfim, todas as perguntas ali do 5W2H. Tendo essas perguntas respondidas, a gente consegue gerenciar a nossa estratégia. E o que é gerenciar a estratégia? É basicamente afinar esse instrumento complexo que é uma organização entre um lado, o planejamento e a execução. Ou seja, a gente consegue unir esses dois pilares da empresa numa mesma ferramenta, numa mesma base. E é isso que a gente chama, no final das contas, do plano de ação. Então, o plano de ação ele pode ser em qualquer nível, mas inicialmente a gente olha para o 5W2H partindo dessa premissa. A gente pode gerenciar a nossa estratégia através dele. E aí a gente vai promover a melhoria contínua. Então, o 5W2H, ou plano de ação, ele não é uma ferramenta fixa que a gente vai fazer uma vez e pronto, agora é só rodar e acompanhar isso aqui o resto da vida. A gente vai fazer várias vezes esse ciclo, por isso que chama melhoria contínua, né? Porque não para. As características do 5W2H são exatamente a simplicidade, ser direto ao ponto, ser muito organizado, ele otimiza os nossos tempos, os nossos recursos. Por quê? Pela simplicidade, pelo foco que ele dá. Quando uma equipe tem um foco definido, a equipe consegue ter sinergia entre as suas ações, trabalhar muito melhor e ela consegue entregar mais. Então, no final das contas, o 5W2H, ele evita essa procrastinação. Vamos deixar para depois, ou isso aqui não vamos fazer, e etc. Agora, o 5W2H precisa estar inserido num contexto mais amplo. Então, exatamente aonde ele está? Primeiro, a gente tem uma necessidade da nossa organização. Eu quero produzir mais, esse é um objetivo estratégico. Eu quero produzir melhor, ou seja, eu quero ter menos problemas com qualidade, ou eu quero reduzir os estoques. Então, a gente precisa ter clareza desse primeiro objetivo estratégico, porque esse é o objetivo estratégico que vai dar o norte e o tom de tudo que a gente vai conduzir através do plano de ação e do 5W2H. Como que eu chamo isso? A gente tem um objetivo estratégico e a gente tem um objetivo grande. Por quê? Porque o objetivo estratégico ele é muito macro, ele é muito estratégico, ele é muito alto. Para atingir esse nosso objetivo estratégico, a gente precisa ter alguns objetivos grandes. Esse objetivo grande que vai nortear as nossas ações no plano de ação. Então, a gente precisa fazer um desdobramento do objetivo grande em objetivos pequenos. Por que desdobrar? Porque a gente não consegue olhar uma ação muito grande e caminhar naquela direção. A gente sempre, não é sempre assim, a gente tem uma ação e aí de repente a gente fala, olha, para a gente chegar lá, a gente precisa fazer uma série de coisas. Um bom plano de ação leva isso em conta. A gente não vai ter ações muito grandes e muito macro. A gente precisa quebrar isso e segmentar em ações mensuráveis e ações que têm um prazo de execução menor. Então, como que fica esse modelo?
o nosso plano de ação saindo de um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico é desdobrado em objetivos grandes. Esses objetivos grandes a gente explora várias ideias. Então a gente pode fazer, por exemplo, um brainstorming com a nossa equipe. O primeiro passo é entender o objetivo grande e como a gente pode sugerir, como a gente pode listar várias coisas. Então, brainstorming. Esse brainstorming vai gerar uma série de objetivos menores. Esses objetivos menores são objetivos concretos que a gente pode fazer em uma semana, em 15 dias, em um dia, enfim, uma lista de ações possíveis nesse primeiro caso. E aí a gente começa a responder essas perguntas. O que precisa ser feito? Então, num brainstorm, a gente já consegue tirar essa primeira pergunta. O que precisa ser feito? Quem que pode fazer isso? Quem sabe fazer isso? Quem é capaz? E quem quer fazer isso? E para quando pode fazer isso? Bom, normalmente o que a gente vê nas empresas é o seguinte: uma vez definido esses três, o que, quem e quando, atividade, responsável e prazo, as empresas já partem para priorização das ações e falam, bom, é isso aí, agora tá todo mundo já com clareza, vamos tocar o barco. Só que isso não basta, ainda é insuficiente, e aí pode estar a causa raiz de muitos planos de ação e nem chegar no objetivo final. Então a gente precisa acrescentar uma série de perguntas. Uma delas é aonde? Aonde é o lugar? Aonde aquela ação vai ser feita? Em lugares diferentes que exigem e pedem coisas diferentes. Por que aquela ação precisa ser feita? Essa é uma pergunta chave e que muitas pessoas esquecem. Por que precisa ser feito vai ajudar as pessoas a entenderem o contexto. Ou seja, quem é afetado por aquela ação não ter sido feita ainda? Qual que é o problema? Qual que é a oportunidade? Por quê? Por que fazer isso? Quando a gente explica o contexto, as pessoas tendem a entender melhor, tendem a se motivar melhor e tendem a entregar mais próximo daquilo que é a expectativa inicial daquela entrega. Uma segunda pergunta-chave é o como. Como a gente vai fazer e quanto custa, afinal de contas, isso? A gente saiu de um brainstorm, de umas ideias soltas, para algo agora já bem amarrado e bem consolidado, através do que a gente chama exatamente de 5W2H. Esse 5W2H ele tem a ver com as iniciais das perguntas em inglês. Então, o que precisa ser feito seria o what, ou why, no porquê, o who, aonde, where, para quando, when, como, how e o quanto custa o how much. Então, a gente tem bem amarrado aí toda essa nossa estratégia que a gente vai conduzir agora com a nossa equipe, com a nossa empresa. A gente parte sim para a priorização das ações e para o plano de ação. Agora as coisas já estão mais amarradinhas, agora já está muito melhor de se olhar e de se conduzir isso. No plano de ação, a gente vai ter algumas características específicas. Por quê? Então, o que a gente vai precisar fazer para executar e acompanhar esse plano de ação de uma forma bem satisfatória? Primeira coisa é definir um prazo. A gente não pode esquecer do when, que é essa pergunta aqui, ó. Que é esse aqui. O when, ele é muito importante. Sem prazo, falha a coisa. Responsável que é o who, ele precisa ter. Então, esses dois já são, assim, 80% dos seus problemas resolvidos definindo um prazo e um responsável adequado. Responsável não deveria ser, por exemplo, o setor. Não deveria ser 2 pessoas. Deveria ser uma pessoa só. Se ele vai fazer com outras pessoas, não tem problema. A questão é quem é o responsável por garantir que aquela ação vai ser executada. Quem que está chamando a responsabilidade? Esse é o who. Ações menores, como eu falei, de um objetivo grande para um objetivo pequeno, a gente tem ações pequenas. É sempre interessante, dentro do nosso próprio plano de ação, que a gente pode gerenciar, por exemplo, por meio de uma planilha. Eu vou mostrar para vocês a planilha daqui a pouco. A gente pode colocar uma coluna de feito definido. Ou qual que é a definição de feito? Porque muitas vezes as pessoas falam, ok, eu entendi o 5W2H, a minha ação é essa, está bem clara. E ela começa a fazer e ela acha que ela terminou aquela ação. Quando você pergunta assim, você terminou? Terminei. Mas você treinou as pessoas? Não, não treinei. Então não terminou. Então é sempre interessante a gente definir quando a gente vai considerar isso feito. Quando vai encerrar aquela ação do nosso plano de ação. Essa pergunta, essa característica, você pode pedir para as próprias pessoas quando você estiver priorizando e montando o seu plano de ação. Você pode falar, quando a gente vai saber que essa sua ação está feita? Aí ele vai sugerir uma definição de feito. Poucas ações em andamento, quando a gente vai gerenciar um plano de ação,
A gente não quer ter muita coisa, ou seja, a gente não lista 10 ações e passa para a equipe fazer e fala, ó, semana que vem a gente vai acompanhar tudo isso. A gente não pode esperar que a nossa equipe vai conseguir ter a clareza do que é mais importante dentro do plano de ação. Por isso que a gente tem essa atividade em vermelho chamada prioridade de ação. Ou seja, a gente vai definir a prioridade e vai passar essa prioridade. Olha, essas ações aqui são primeira. As outras a gente já mapeou, elas vão entrar na sequência, mas por enquanto são essas. A gente vai começar elas e vai terminar elas. Mais uma característica de um bom plano de ação. A gente começa e termina. A gente chega nesse feito definido. A gente chega na nossa definição de feito. Por quê? Porque aí a gente vai ser capaz de julgar se aquela ação foi bem sucedida ou mal sucedida. Não vai ser aquele plano de ação que vai ficar se arrastando por meses e meses com um sentimento ruim para todo mundo de que as coisas não andam. E aí a gente vai promover a melhoria contínua. Se aquele plano de ação foi insuficiente, a gente vai acrescentar novas coisas. Se aquele como não estava bem colocado para a nossa necessidade, a gente vai revisar o como. Se o porquê não estava muito bem definido, a gente revisa o porquê, ou inclui novas ações. Enfim, ele precisa ser um ciclo, porque aí sim a gente vai conseguir chegar onde o plano de ação, onde o 5W2H foi pensado. Que é o que? Exatamente a gente voltar para esse nosso objetivo grande, com ele avaliar os nossos ganhos. Ou seja, chegamos lá ou não chegamos? É aqui que a gente entende que é o nosso ponto de excelência operacional, ou a gente precisa explorar novas ideias, definir objetivos menores, definir ações, priorizar e seguir com essa roda de melhoria contínua. Normalmente as empresas elas não param de fazer isso. E essa é uma das minhas principais atribuições no dia a dia. Ou seja, eu entendo, exploro as ideias com as pessoas, a gente prioriza junto, a gente acompanha a execução e revisa os ganhos. Esse ciclo ele é contínuo. E é exatamente esses vários ciclos, essa frequência desse acompanhamento que vão garantir que a empresa vai melhorar ao longo do tempo. Tá bom? Então a gestão do plano de ação ela compreende essas várias etapas. Então a gente volta lá para o nosso 5W2H. A gente viu que o quando, o when, ele é associado com a nossa meta geral, nossa meta grande, que está linkada com a meta do planejamento estratégico. É ali que a gente vai nortear as ações, porque às vezes as pessoas tendem a colocar ações muito de longo prazo, ou ações que precisem um tempo muito grande para conseguir executar. Ela não vai atingir o nosso objetivo estratégico e seria melhor a gente fazer uma ação com menos impacto, uma ação mais simples, mas que caminhasse a nossa empresa, que a nossa empresa pudesse caminhar rumo ao objetivo. Bom, e algumas perguntas que me fazem. A primeira delas, o 5W2H pode ser aplicado para empresas nascendo, sem capital de giro? Pode, claro que pode. A gente não tem uma limitação de tamanho de empresa, de tamanho de área, pode ser aplicado só para você. O 5W2H vai te mostrar e vai ser um referencial para você tomar suas decisões. Naquela coluna, quanto custa? Se uma ação custa muito dinheiro, você vai falar, olha, não, eu não vou executar isso. Mas sempre tem opções que dá para a gente gastar pouco, que dá para a gente ou não gastar quase nada e melhorar as coisas ao nosso redor. Bom, e qual que é a relação do 5W2H com o PDCA? O PDCA é esse ciclo mais amplo, justamente que eu mostrei para vocês, com arrumação um pouco diferente. Mas o PDCA vai ser aquela macroestratégia que a gente vai usar para orientar não só a nossa organização, mas assim todas as nossas ações de melhoria. E o 5W2H é já uma ferramenta auxiliar para o PDCA. E aí, sempre me pergunta, eu preciso colocar o início e fim de cada atividade? Porque eu queria acompanhar para ver se a minha equipe está rendendo, qual que é a produção, qual que é a produtividade. Isso é opcional. No 5W2H tradicional, a gente tem o prazo esperado, seria o fim previsto, vamos dizer assim. Pessoalmente, nos meus planos de ação, eu coloco sempre o início real e o fim real. O que é importante é a gente não atropelar aquela etapa de planejar. Ou seja, a gente tem o objetivo estratégico, tem o objetivo menor, o maior e o menor. Esse ciclo compõe o planejar. E a gente não deve atropelar isso. A gente não deve já listar 2, 3 ações e porque a gente listou, a gente acha que é melhor e sair fazendo ela. Por quê? Porque a equipe começa a perder um pouco de foco e perder interesse quando percebe que a gente está fazendo coisas por fazer. Então eu não recomendo que faça isso. Mas é sempre interessante a gente ter o início e o fim das ações, no meu ver, né? Assim, é interessante também a gente ter um status para acompanhar se cada ação do nosso plano de ação está andando ou não, se está concluído ou não. Existem aí várias coisas que você vai conseguir colocar
mas como eu falei, o importante é você entender o contexto, é você entender o grosso, o geral, e o resto você vai adaptando conforme a sua necessidade. Então agora a gente vai olhar um modelo do plano de ação que eu uso. Bom, primeira pergunta, o que fazer? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, postar um vídeo sobre 5W2H. Por que fazer isso? Qual que é o problema? Qual que é a oportunidade? Seguinte, tem muitas pessoas que ainda não conhecem o 5W2H e essa ferramenta pode otimizar a gestão, organizar os recursos e aumentar a produtividade. Quem vai ser o responsável por essa ação? Eu mesmo, Ronaldo. Como que eu vou fazer? Eu vou gravar com o meu computador e eu vou seguir o roteiro que eu defini. Aonde eu vou fazer isso? Em casa. E qual que é a definição de feito? Lembra que eu falei que é importante a definição de feito? O vídeo postado. Então, é aí que eu vou saber que a ação de fato está feita. Qual que é o esforço para fazer isso? Eu considerei um esforço médio. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal ainda sobre como eu gerencio os esforços nos planos de ação, se vocês quiserem, tá bom? Deixem aí nos comentários. Aproveitem para comentar também se vocês estão gostando desse tipo de vídeo já um pouco mais técnico, né? Qual que é o início do backlog? Quando essa ação foi incluída no meu plano de ação? 22/10. E para quando? Ou seja, quando eu vou executar ela? Qual que é o meu prazo? 27/10. Qual é o status dessa ação? O status dessa ação agora é em andamento. Agora, vocês perceberam que aqui nesse como que eu vou sinalizar, ele está dependendo de eu ter um roteiro. Para esse meu plano de ação, eu vou precisar colocar mais uma ação, que é justamente fazer um roteiro. Pronto! Agora eu já coloquei a ação aqui de fazer um roteiro e dá para a gente analisar como esse plano de ação tá. Então, o que fazer? Fazer um roteiro. Por quê? Porque na hora de gravar o vídeo, eu não me esqueça dos principais pontos, dos pontos principais. Quem é o responsável por fazer o roteiro? Bom, sou eu mesmo. Então essa equipe aqui é a equipe de um só. Por quê? Como? Como fazer o roteiro? Eu vou falar sobre a gestão do plano de ação, os benefícios do plano de ação, o que não fazer e o que fazer. A gestão e os benefícios a gente já viu. Agora a gente vai ver o que não deve ser feito num plano de ação. Então, quais são os erros fatais aí na condução de um plano de ação? O primeiro deles é ter mais de um responsável. Mais de um responsável quer dizer o quê? Vários departamentos, um departamento, várias pessoas. Não é assim. Tem que ser uma pessoa, nem mais nem menos do que um. E colocar quem vai responder àquela ação. Colocar quem que é o responsável por aquilo lá, ué. Segundo erro fatal no plano de ação é não ter prazo. Faz com que as ações tenham muito mais chance de não saírem do papel. Se você quer que ela saia do papel, você coloca um prazo. A ação com prazo, ela tem 3 vezes mais chance de sair do papel. Pronto, a gente já tem um prazo. Olha que beleza. Agora, é importante acordar esse prazo com quem for o responsável, né? Para garantir que esse prazo seja viável. Começar muitas ações ao mesmo tempo. Isso aqui eu vejo todos os dias, é uma coisa que eu bato em todas as minhas reuniões. Não começar muitas ações. Vamos definir poucas ações. O foco, ele é isso. Quarto problema, quarto erro fatal, não acompanhar o andamento, não ter uma rotina de acompanhamento. Definir aqui as ações estão encaixadinhas, são ações pequenas, tem o responsável, tem prazo, e daqui 6 meses a gente volta e acompanha. Não funciona. Precisa acompanhar, porque se a gestão mostra interesse em acompanhar, ela está mostrando interesse naquelas ações. Ela quer que as ações sejam implementadas, porque são ações relevantes. Os funcionários, obviamente, sabendo que a gestão tem interesse naquilo lá, vão executar. Quinto erro. Mas a gente não tem aqui o Monday, a gente não tem o software X, a gente não trabalha com Project, então não dá para fazer. Olha, sempre dá para fazer. Não precisa ser no software X ou Y. É interessante ter uma organização, mas se for o caso, dá para fazer até num papel escrito, né? Não é desculpa não ter um software para ter um plano de ação bagunçado. Se for em planilha, vocês, por favor, não mesclem colunas, nem linhas, nem células nenhuma, tá bom? Vocês prometem para mim? Vocês nunca vão mesclar, porque fica horrível para você filtrar. Não façam isso. Agora, depois de analisar os erros fatais dos planos de ação, a gente volta lá para aquele nosso plano de ação. Eu falei aqui sobre o que não fazer, né, no nosso
nessa linha do roteiro, eu já tinha listado lá, eu quero falar sobre o não fazer. E agora eu vou falar sobre o que fazer. Aonde? Tudo isso no roteiro. E qual que é a definição de feito? O meu roteiro pronto. Não é mais o meu vídeo postado, agora é o meu roteiro pronto. Então, quando você estiver gerenciando esse plano de ação com a sua equipe, você tem uma base, porque essa ação talvez não estaria pronta, mas essa pode estar pronta. Então, nesse momento que eu estou gravando, essa ação está pronta. Qual que é o meu esforço? Baixo. Qual que é, quando eu coloquei essa ação? No mesmo dia que eu defini que eu ia gravar o vídeo, 22/10. Qual que era o prazo? 2 dias antes eu ter terminado o roteiro. Então, como eu prometi, agora a gente vai voltar no o que fazer de fato. Bom, então esse é o contexto macro do nosso plano de ação. Ele vem de uma estratégia, ele vem de um objetivo grande, a gente quebra em objetivos menores, a gente faz aquele brainstorming para chegar nos objetivos menores, mas não para por aí. A gente responde todas as perguntas dos 5W, 2H, inclui se você achar que precisa, por exemplo, esforço, data de início, data de fim, um status e prioriza as ações. A prioridade das ações não é opcional. Esses outros que eu falei são. A gente prioriza e aí então começa a conduzir os nossos planos de ação. Como a gente vai conduzir? Acompanhando com frequência, tendo as definições bem claras de feito, começando e terminando uma atividade. Então a gestão também não pode atrapalhar, viu, gestores? Vocês precisam definir uma ação, seguir com ela até que ela seja terminada, até que ela seja finalizada. Porque isso motiva as pessoas. Todo mundo quer entregar. Então você precisa ter a clareza, gastar um certo tempo planejando e falando, a ação é essa. A gente vai até o final, até chegar no feito. Se o feito não atendeu os nossos objetivos estratégicos, objetivos grandes, a gente continua. A gente faz a melhoria contínua. Isso é normal. Agora a gente precisa chegar até o final. Tá certo, gente? Então, o plano de ação, ele sim, é muito batido por aí. Tem muitas pessoas que fazem, aplicam, quase todo mundo. Mas ele tem que ser observado com esses cuidados que eu falei. Se vocês gostaram desse vídeo, eu estou aqui à disposição. Vocês podem deixar comentários, podem deixar perguntas, que eu vou ficar muito feliz em responder. Se até agora você não deu o seu like, já deixa o seu like. Fala para mim, olha, muito obrigado, Ronaldo, gostei. Ou se você não gostou, fala por que você não gostou. Eu vou ficar muito feliz em continuamente melhorar aqui no canal.